Bora analisar a prova de ontem? Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, muito prazer. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas Marim Cebrian e nessa aula aqui nós vamos analisar as teses cobradas na prova de ontem, a segunda fase do 35º exame de ordem, né? É claro que é a prova de ontem, se você está me assistindo hoje, né, segunda-feira, um dia logo após essa prova aqui. A prova, é claro, é em direito penal, porque é a matéria que nós estudamos e nós trabalhamos aqui no canal e aqui no curso. Então, basicamente, nessa aula aqui, eu vou trazer para vocês a lista de teses cobradas nesse exame de ordem, segundo, é claro, o padrão de respostas, né? Lembrando que, já vou começar a falar sobre isso já vou fazer esse alerta logo de início, lembrando que padrão de respostas não é espelho de correção. O espelho de correção com os detalhes de cada tese, com a pontuação de cada tese, com o fracionamento de cada tese e o quanto você pontuou em cada uma delas será liberado no dia 19, né, de setembro, junto com o resultado individual. Então, o que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou listar as teses que estão presentes naquele padrão de respostas, vou trazer aqui para vocês e depois eu vou ler a prova e comentar um pouquinho sobre ela, indicar onde que estão cada uma das teses. Acho isso interessante também durante a aula e comentando um pouquinho sobre as dúvidas que eu recebi de ontem para hoje lá no meu Instagram a respeito desse exame de ordem aqui, né? Então, primeiro recado, lembre-se que padrão não é espelho, né? O espelho será divulgado dia 19 e eventualmente pode ter modificações e sempre tem, né? Pode ter inserção de uma tese, pode ter inserção de um fundamento legal, nunca sabemos. Então, o importante mesmo, né, é sempre esperar o espelho de correção, porque ele pode sempre surpreender a gente. Outro detalhe, eu não vou fazer aqui uma projeção de notas, né? Você encontra por aí na internet calculadoras de notas que fazem meio que uma especulação de quanto você tiraria, você preenche lá as teses que você alegou, né? Então, assim, existem diversos serviços na internet que prestam aí esse serviço, você vai botar o e-mail lá e vai receber propaganda até o final da sua vida. Não gosto de fazer isso, tá? Eu não gosto de fazer essas projeções porque, embora a gente consiga até mesmo chegar a pontuação exata em algumas situações, como por exemplo endereçamento, pedidos, fechamento, na maioria das teses não tem como chegar na quantidade de pontos muito próxima ou exata, porque tem várias, tem inúmeras variáveis nesse processo, ainda mais numa prova como essa, que no padrão de respostas está lá previstos, né, estão previstos diversos pedidos, mas pode ser que no espelho esses pedidos virem um só, que acaba se tornando pedido de provimento e conhecimento, tal como já aconteceu em exames anteriores. Então isso faz uma diferença danada, porque se o espelho pontuar apenas um pedido, todas aquelas notas, né, toda aquela pontuação que era para esses demais pedidos acabam caindo para as teses, isso distribui, né, em relação às teses e acaba modificando toda essa pontuação. Então, eu particularmente não gosto, então eu também, por consequência, acabo não fazendo, mas você encontra por aí, né? Lembrando que se você está aqui no YouTube, e é claro que você está pelo YouTube, né, porque não vou soltar esse vídeo aqui em outro lugar, curta aqui o vídeo que você está assistindo, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, isso ajuda a gente demais, o YouTube distribui mais esse vídeo aqui e mais pessoas conhecem o nosso trabalho. E lembrando que também hoje estão abertas as matrículas do nosso curso, né? O curso de repescagem para você que está nos conhecendo agora, para você que tem interesse, vou deixar o link aqui para vocês na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Bora então para nossa aula, já fiz muita propaganda aqui, já dei muito recado e temos que passar então para as teses cobradas nesse exame de ordem, né? Veja, qual foi a peça cobrada, né? A peça cobrada foi um recurso de apelação, né? Que agora oficialmente é a peça mais cobrada na segunda fase do exame de ordem. Você conseguiu sentir por que essa aqui é a peça mais cobrada? Porque ela possibilita que o examinador cobre um número de teses extenso, né? Teses das mais variadas espécies, preliminares, mérito,
teses subsidiárias, então justamente por isso que o examinador traz com frequência o recurso de apelação, que acaba sendo uma peça bem extensa, justamente por conta da presença da peça de interposição e da presença das teses subsidiárias. Então, o seu recurso era recurso de apelação, artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal, tá? Ah, professor, eu não escrevi recurso de apelação, eu escrevi apenas apelação lá na minha peça de interposição. Eu vou ter problema? Entendo que não, creio que não. Já tive diversos alunos que fizeram isso, né, e nunca tiveram nenhum problema. Na verdade, boa parte acabam escrevendo apenas apelação e não recurso de apelação, já que, enfim, se trata de um recurso, todo mundo sabe disso, e o nome dele é apelação, então não deveria realmente ter nenhum tipo de problema. Então eu, no seu caso, ficaria tranquilo, beleza? Bom, em relação à peça de interposição, né, lembrando que recurso de apelação é peça dupla, tem a peça de interposição e a peça de razões. Não necessariamente você precisaria fazer a peça de interposição em uma folha e a peça de razões em outra folha. Você poderia fazer isso na mesma folha, isso economizaria espaço de você também, sem nenhum problema, tá? Endereçamento ao juízo da segunda vara criminal da comarca de Florianópolis. Se você não colocou esse endereçamento aqui, você não vai ter a respectiva pontuação, que vai ser cerca de 0,10, né? Tem que ter aqui a vara específica. Fundamento legal do recurso, artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Não basta indicar só o 593, é preciso indicar o inciso também, senão não vai ter a pontuação. Data da peça, dia 18 de julho de 2022, beleza? Pulando aqui para as razões recursais, se a peça foi endereçada à segunda vara criminal da comarca de Florianópolis, se a interposição foi endereçada à segunda vara criminal da comarca de Florianópolis, obviamente as razões recursais precisariam ser endereçadas ao TJ do estado de Santa Catarina. Aí começam as nossas teses propriamente ditas, né? Só vou fazer aqui uma leitura breve, o comentário sobre elas eu farei durante a leitura da nossa prova, né? Nulidade da produção antecipada de provas, né? Aquela produção antecipada de provas do artigo 366 do Código de Processo Penal, motivada no possível esquecimento das testemunhas, né? Ou seja, o mero decurso do tempo não é fundamento suficiente para você decretar essa produção antecipada de provas. Quem diz isso é a súmula 455 do STJ. Segundo a tese, a tipicidade da conduta em relação ao crime de incêndio, artigo 250 do CP, haja vista que o agente colocou fogo em um imóvel isolado sem risco para pessoas ou bens de terceiro. Muita gente aqui, pediu também a desclassificação para o crime de dano, juntamente com uma tese casada aqui de escusas absolutórias, porque o imóvel em tese seria da mãe, mas isso não está expresso no texto. No texto diz que o imóvel é da família, enfim. Depois eu vou entrar nesse assunto aqui, vou dizer a minha opinião, né? Mas mesmo assim, saiba que nada impede que a banca também insira novas teses no espelho de correção, então você eventualmente pode até contar com isso, só saberemos no dia 19, não tem jeito. Outra tese, inimputabilidade do réu por embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior, né? Então essas daqui são as três principais teses, né? As demais teses são basicamente teses relacionadas à aplicação da pena e também aos pedidos. Então, vocês estão dizendo que o recurso foi uma peça muito grande, que essa foi uma peça bastante extensa, sim, pelo fato de ser um recurso de apelação. Recurso de apelação por si só já costuma ser uma peça bem extensa, justamente por conta das teses subsidiárias e por conta da peça de interposição. Mas por si só não foi o recurso mais extenso que nós tivemos no exame de ordem, pelo menos eu não vejo assim, né? Temos aqui 3 teses. Para ser um recurso extenso de verdade, teria que ter pelo menos mais uma tese de nulidade aqui, aí a banca, por conta disso, certamente não pontuaria os pedidos de modo detalhado, apenas faria um pedido, razão esta que me faz acreditar que também no espelho de correção existirá lá a pontuação específica para cada pedido e não só para o pedido de conhecimento e provimento. É claro que a peça acabou ficando bastante grande, mas ficou grande sobretudo por conta das teses subsidiárias, mas isso é o padrão, gente. Recurso de apelação é assim mesmo, ok? As demais teses aqui nós entramos, como eu disse, no campo das teses subsidiárias relacionadas à aplicação da pena, afastamento dos maus antecedentes, pois o tráfico de drogas ocorreu após a prática do suposto crime de incêndio, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha B do CP,
e aqui a banca deu uma viajada, né, por não configurar nenhuma dentre as situações previstas, né? Essa redação fui eu que coloquei aqui, mas lá no seu padrão de respostas está um pouco diferente, né? Eu acho que a banca, se quisesse tratar a gravidade em abstrato ou coisas do tipo, ou até mesmo o perigo em abstrato do crime, poderia tratar isso na primeira fase. Aqui ela forçou um pouco a mão, né? Ficou óbvio demais que não era a situação de se aplicar essa agravante. Depois eu comento sobre isso. Também teve, é claro, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena em aberto, né? A gente sabe que, eu sempre falo isso, quando a peça cobrada é recurso de apelação ou memoriais, sempre vai cair teses subsidiárias e dentre elas sempre estarão presentes as teses relacionadas à aplicação da pena. E esse pedido aqui, ó, de fixação do regime de cumprimento de pena inicial aberto ou semiaberto, quando o inicial fixado ou fechado é padrão, né? Você sempre garante pontos aqui. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, né? E depois os nossos pedidos. Professor, eu fiz apenas o pedido de conhecimento e provimento do recurso, eu não fiz um pedido para cada tese, né? Pessoal, tem que aguardar o espelho de correção, tá? Não tem jeito, não tem jeito. Nas nossas aulas, né? Se você é meu aluno, você viu que eu sempre peço para você colocar um pedido para cada tese. Cada tese que você alegar, coloque um pedido, porque o máximo que pode acontecer com você é não ter a pontuação, porque não estarão previstos no espelho. Mas, por outro lado, se o espelho fizer a previsão de todos os pedidos e você pedir apenas o conhecimento e o provimento do recurso, vai faltar pontuação importante para você. Se a gente olha para as últimas provas, a gente verifica que quando foram cobrados os recursos, a banca ela tratou apenas do pedido de conhecimento e provimento. E quando você olha para a última prova especificamente, você percebe que no padrão de respostas preliminar existe lá, do mesmo jeito que existiu aqui nessa prova, o detalhamento de cada um dos pedidos, mas quando o espelho do 34º exame de ordem foi liberado, constava apenas o pedido de conhecimento e provimento do recurso. Então, portanto, pode ser que lá no seu espelho do dia 19 conste apenas o pedido de conhecimento e provimento do recurso. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas estou dizendo que pode acontecer e não tem como a gente dar um palpite mais exato nisso, porque tem que esperar o espelho. Essa é uma das razões, inclusive, que eu não faço projeção de pontuação de teses, porque se eventualmente a banca não considerar esses pedidos e apenas conhecimento e provimento, ela vai pegar a pontuação desses pedidos e vai distribuir para as demais teses, né? Então acaba prejudicando essa nossa projeção. Esses pedidos aqui, se forem pontuados, vão ter a pontuação de 0,5 cada um, geralmente é isso que é atribuído, ou até 0,10, dependendo a importância do pedido, ok? Então, além do conhecimento e provimento, temos um pedido para cada tese. Cada tese que você alegar deve fazer o seu respectivo pedido. Data da peça, 18 de julho também, né? Assim como acontece lá na data de interposição. Mesma data, 18 de julho de 2022. Agora, eu quero resolver com vocês a prova. Não necessariamente resolver, porque eu não vou mostrar para vocês a peça, um modelo de peça, mas eu acho interessante ainda assim comentar sobre a prova, beleza? Vamos lá então. Deixa eu só ajustar aqui na tela para ficar mais fácil para a gente. Seguinte, no dia 4 de março de 2019, né, datas são sempre importantes, é o que eu sempre digo, você percebeu uma data aí na sua prova, percebeu uma data no texto, já grifa ela porque ela vai ter certamente alguma relevância, e aqui teve. No dia 4 de março de 2019, Júlio, insatisfeito com a falta de ajuda de sua mãe no tratamento que vinha fazendo contra a dependência química, aqui já deixou claro que o acusado tem dependência química, decide colocar fogo no imóvel da família em fazenda localizada longe do centro da cidade. Para tanto, coloca gasolina na casa que estava desabilitada e acende
fósforo e acende um fósforo, sendo certo que o fogo gerado destruiu de maneira significativa o imóvel, que era completamente afastado de outros imóveis e, como ninguém costumava passar pelo local, o crime demorou algumas horas para ser identificado. Veja que aqui já está cheio de informação importante, né? Primeiro que aqui consta, ó, isso aqui vai ser importante para eu fazer um esclarecimento, consta que o imóvel é da família, né? Imóvel é da família. Não diz que o imóvel é da mãe, da ascendente, diz que o imóvel é da família. Muita gente aí acabou colocando também, como uma das teses, a desclassificação para o crime de dano. Como o crime de dano é um crime contra o patrimônio, é possível que você aplique também as escusas absolutórias, né? E uma das escusas absolutórias vai isentar de pena o sujeito que comete um crime contra o patrimônio de ascendente, mas aqui na prova, pelo texto do enunciado, não diz que o imóvel é de ascendente, não diz que o imóvel é da mãe, né? Diz que o imóvel é da família. Então, assim, isso aí já faz com que fique um pouco mais difícil da banca prever essa tese de desclassificação para o crime de dano com o consequente reconhecimento da escusa absolutória lá no espelho de correção. Mas, como eu disse, tem que esperar o espelho de correção. Eu até entendo que existe aqui a possibilidade de você alegar uma desclassificação, né? Embora vai ter gente que defenda que não é possível por conta da pena estabelecida, né? Porque a pena do crime de dano vai remeter justamente à aplicação da pena do crime de incêndio, porque ela acaba se tornando mais grave, já eu falo mais sobre isso, mas enfim, eu acho que sim, é possível ainda prever no espelho, mas não conte muito com isso não, beleza? Aí ele continua aqui, ó, em fazenda localizada longe do centro. Isso aqui vai mostrar a atipicidade da conduta, localizada longe do centro da cidade. Para tanto, coloca gasolina na casa que estava desabilitada, acende um fósforo, sendo certo que o fogo gerado destruiu de maneira significativa o imóvel, que era completamente afastado de outros imóveis, e como ninguém costumava passar pelo local, o crime demorou algumas horas para ser identificado. Se você pegar lá o crime de incêndio previsto no artigo 250, ele vai ter como elementares do tipo, né, o perigo gerado para terceiros, a destruição de bens de terceiros, o risco a bens e a vida de terceiros, e não é o que aconteceu aqui. A casa estava isolada, então, portanto, deve ser trabalhada a tese de atipicidade, tá? Então, eu vou até pegar aqui para vocês a redação do artigo 250. Ó, incêndio. Causar incêndio expondo perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outrem. Não foi isso que aconteceu. A casa estava isolada, né? Então ele não ofereceu risco à integridade física ou patrimônio de outrem. Então, por isso que deve ter aqui reconhecida a atipicidade. Como o imóvel era da família, né? Não era de outrem, então se é da família é inclusive dele, também não há que se falar patrimônio aqui de outrem, ok? Voltando lá para o nosso caso prático profissional, Júlio foi localizado, confessou a prática delitiva e, realizado o exame de alcoolemia, foi constatado que se encontrava completamente embriagado, sem capacidade de determinação do caráter ilícito dos fatos, né, em razão de situação não esperada, já que ele solicitou uma água com gás e limão em certo bar, mas o proprietário, sem que Júlio soubesse, misturou cachaça na bebida, que não sei qual a motivação aqui do sujeito do bar, né? Mas enfim, que ingerida junto com o remédio que vinha tomando para combater a dependência química, causou a sua embriaguez. Então aqui temos uma tese, né, de inimputabilidade. Então o sujeito que estava completamente embriagado por fato fortuito ou força maior, ele vai acabar tendo aqui a sua culpabilidade, né, afastada justamente pela ausência da imputabilidade, que é a capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? Então aqui estamos em uma situação de embriaguez completa que não foi causada pela própria vontade do agente, beleza? Não foi culposa aqui, não há que se falar em embriaguez também préter, aquela préter intencional, né, que ele se embriaga com a finalidade de cometer o crime, então simplesmente situação de embriaguez completa. É engraçado que a última prova também teve essa tese como uma das teses principais. Eu
não esperava essa tese de novo num exame tão recente comparado ao último exame, né? Foi ainda realizado o exame de local, constatando da conclusão que o imóvel foi destruído, havendo prejuízo considerável aos proprietários, mas que não havia ninguém no local no momento do crime e nem outras pessoas ou bens de terceiros a serem atingidos. Com base em todos os elementos informativos produzidos, o MP ofereceu denúncia em face de julho perante a segunda vara criminal da comarca de Florianópolis, né? Então aqui já é uma pontuação garantida para você vai endereçar para essa vara criminal e vai ter ali garantido pelo menos um 0,10, juiz competente imputando-lhe a prática do crime do artigo 250 do Código Penal, que é o crime de incêndio. Foi concedida liberdade provisória. Após citação e apresentação de defesa, entendeu o magistrado por realizar produção antecipada de provas, tá? E aqui tem mais uma tese, né? Ouvindo as vítimas antes da audiência de instrução e julgamento, motivando a sua decisão no risco de esquecimento, já que a pauta de audiência de processos de réu solto estava para a data longínqua, tendo a defesa questionado a decisão. Então, para que o juiz ele possa produzir essa prova aqui de maneira antecipada, né? O mero decurso do tempo, a mera distância desse ato processual em relação à audiência de instrução e julgamento não é argumento suficiente para que essa prova seja produzida de modo antecipado, né? Isso está na súmula 455 do STJ. Segundo alguns últimos informativos do STJ, segundo alguns últimos julgados, seria até possível, desde que a gravidade específica do caso possibilitasse isso, né? Crimes mais graves, é até possível que isso seja realizado, segundo o atual entendimento do STJ, mas não é nada simulado e também não tem relevância nenhuma para esse caso aqui, né? Então, é incabível essa produção antecipada de provas, que já seria a nossa tese, né, de nulidade, uma tese preliminar. Após a oitiva das vítimas, foi agendada a audiência de instrução e julgamento, que foi realizada dia 5 de março de 2021, ocasião em que os fatos acima narrados foram confirmados. Em seu interrogatório, o réu confirmou a autoria delitiva, né? Isso aqui é uma tese, pessoal. O réu confirmou a autoria delitiva, é basicamente uma tese subsidiária relacionada à aplicação da pena, que é o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que vai incidir lá na segunda fase da dosimetria. Após a apresentação da manifestação cabível pelas partes, né, e essa manifestação cabível aqui é a conhecida peça de memoriais, que também é bastante cobrada, o juiz proferiu sentença condenando o réu nos termos da denúncia. Quem é meu aluno certamente identificou com facilidade aqui, ó, a peça de recurso de apelação, porque eu sempre digo que quando é recurso de apelação, o examinador, a banca, vai situar você, né, logo depois da peça de memoriais, indicando que o juiz proferiu a sentença e detalhando a decisão, como que foi aplicada essa pena, que é justamente o que o juiz faz aqui, ó, na sequência desse texto. No momento de aplicar a pena base, reconheceu a existência de maus antecedentes, aumentando a pena em 3 meses, tendo em vista que na folha de antecedentes criminais acostada ao procedimento constava uma condenação de julho pela prática do crime de tráfico, por fato ocorrido em 20 de abril de 2019. É por isso que eu falo que nós precisamos ficar atentos com as datas, tá? O examinador não coloca a data de graça. Existe aqui, ó, a data desse crime de tráfico de drogas, que foi considerado como maus antecedentes, né? E ele foi cometido dia 20 de abril de 2019. Só que o crime que está sendo julgado aqui nesse processo, que é o crime de incêndio, ele aconteceu em 4 de março de 2019. Janeiro, fevereiro, março, abril. Crime de tráfico aconteceu depois do crime de incêndio. Então, se aconteceu depois, essa condenação, ainda que tenha transitado em julgado, não pode ser considerada como maus antecedentes, porque o crime aconteceu depois. Tá? Se aconteceu depois, quando ele cometeu essa infração aqui de incêndio, ele não tinha maus antecedentes, beleza? Então, tanto a reincidência como os maus antecedentes, eles precisam ter o trânsito em julgado. Nesse caso aqui, essa condenação,
de tráfico de drogas, até teve o trânsito em julgado. Mas como ela foi cometida depois do crime que se analisa aqui, não há que se falar em maus antecedentes, beleza? Eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade de distinguir maus antecedentes de reincidência e por isso eu vou gravar um vídeo para colocar aqui no canal, tá? Acho que essa semana ou semana que vem, falando especificamente sobre essa distinção, beleza? Se você acha uma boa ideia, comenta aqui para mim. Põe aqui nos comentários e me dê também outras sugestões de vídeo que você tem dificuldade para a segunda fase. Eu vou voltar a produzir bastante conteúdo agora para o canal, sobretudo conteúdos de segunda fase. Falar em segunda fase aqui, ó, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha B do Código Penal, aumentando a pena em 5 meses, já que o meio empregado por Júlio, olha só, já que o meio empregado por Júlio poderia resultar perigo comum. O que é essa agravante aqui, pessoal? Ó, artigo 61, inciso 2b. 61, inciso 2b. Deixa eu achar aqui. Ó, artigo 61, inciso 2, a linha B, né? Para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação ou a impunidade ou vantagem de outro crime, né? O que não tem nada a ver com essa fundamentação que o juiz colocou aqui pra gente, né? Pelo fato de ser um crime de perigo abstrato. Enfim, não tem nada a ver aqui. É claro que o juiz vai cometer erros, porque caso não os cometesse, não teria prova de segunda fase, não teria o que você recorrer, mas aqui ele foi longe demais, né? A banca não precisava disso, não. Eu acho que se a banca quisesse, de maneira legítima mesmo, tratar essa situação de resultar perigo comum, ela aumentaria lá na primeira fase, né? Então o teu argumento aqui vai ser o seguinte, tá? Vai ser possivelmente 2 argumentos para rebater essa agravante. O primeiro é que, enfim, não tem tipicidade nenhuma a situação concreta com esse 612B, né, porque não se trata efetivamente disso, e também, já que esse perigo comum aqui, ó, que foi gerado, ele é uma situação já inerente ao próprio tipo penal, né? Então, se o próprio tipo penal incriminador tutela essa situação porque gera risco e perigo comum, não tem por que estabelecer esse aumento também na fase da dosimetria, porque seria bis in idem, beleza? Então, 2 argumentos aqui poderiam ser utilizados para rebater essa tese. Segundo, é claro, o padrão de respostas. Primeiro, essa atipicidade em relação a agravante, porque o que está previsto lá no texto de lei, nenhuma daquelas situações configurou no caso concreto, e que esse perigo comum já é uma condição prevista no próprio tipo penal incriminador, ok? Não foram reconhecidas atenuantes de pena, aqui precisaria sim ser reconhecida, né, a atenuante da confissão espontânea, porque ele confessou a prática delituosa, ainda que ele tenha sido inocentado por outras circunstâncias, né, pela inimputabilidade e pela atipicidade da sua conduta. Ainda assim, caso o juiz não entendesse pela condenação, não entendesse pela absolvição, teria que reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento ou de diminuição de pena, sendo mantida a pena em 3 anos e 8 meses de reclusão e multa de 15 dias, a ser cumprida em regime semi-aberto. Você iria requerer, então, a fixação do regime inicial aberto, não sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com base no artigo 44, inciso 3 do Código Penal. Isso não ocorre. Você precisaria pedir, inclusive, essa substituição aqui, né? Pedidos que são, enfim, de praxe. Eu costumo dizer que a peça de apelação, ela costuma ser até mais fácil que a peça de memoriais se o aluno estiver preparado, se o aluno realizou bastante simulados, né? Porque o maior problema da peça de recurso de apelação, e é possível que você tenha sentido isso na pele, o maior problema ele acontece por conta do gerenciamento de tempo, porque é uma prova extensa, e não só pelo gerenciamento de tempo, mas também gerenciamento de espaço da prova, né? Então essa é a maior dificuldade do recurso de apelação. E se o aluno está treinado com simulados, está treinado na redação com base no silogismo, esse não vai ser o maior problema. E por que não é a mais difícil?
Porque se o aluno domina essas técnicas, né, e domina o tempo e o espaço, boa parte das teses são entregues de bandeja para o aluno, né, sobretudo as teses subsidiárias, porque aqui ó, é basicamente o enunciado entregando para você quais teses você precisa alegar, porque basta rebater a maioria delas aqui. Né? Então aqui, para finalizar, você iria pedir o, é, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Beleza? Só para finalizar aqui, intimado da sentença, o MP se manteve inerte, sendo a defesa técnica de júri intimada dia 11 de julho de 2022, segunda-feira, razão pela qual o nosso prazo vai para dia 18 de julho, considerando que nós não podemos encerrar os prazos em dias não úteis, beleza? Dias não úteis, então você vai prorrogar para a próxima segunda-feira, né? Dia 11 e 12 vai acabar para o dia 18 de julho. Para finalizar aqui, gente, vou comentar sobre uma dúvida que alguns de vocês mandaram para mim, tá? Sobre a tese de desclassificação para o crime de dano, né? Então, veja, eu não vou dizer que o espelho não vai trazer essa previsão, mas é muito difícil. Mas também não é impossível, né? O espelho sempre é passível de algumas alterações em relação ao padrão de respostas, porque o padrão de respostas não tem efeito vinculante, né? O padrão de respostas eu tenho a impressão que ele serve justamente para passar uma expectativa de respostas e que se eventualmente existir algum erro muito grave, os alunos que façam barulho nos ouvidos da FGV e nos ouvidos da OAB para que eles possam depois corrigir esse possível erro no espelho, né? Isso acontece com até certa frequência quando existem questões polêmicas, então por isso eu nunca descarto uma alteração em relação ao espelho. Sempre vem novas teses, novos argumentos, a inserção de teses alternativas, a inserção de artigos, então por isso que eu não vou descartar essa possibilidade. Mas muitas pessoas alegaram aqui como uma das teses, né? E até mesmo deixando de alegar a tipicidade, alegaram a desclassificação para o crime de dano previsto lá no artigo 163 do Código Penal. Só que o crime de dano, né, ele pressupõe que a propriedade, que o bem seja de terceiro, e aqui o imóvel era da família, né, que pressupõe que também era dele, né? Então, assim, existe aqui uma subjetividade na questão que não me agrada muito, mas essa é uma razão pela qual eu acho que vai ser difícil prever a figura do crime de dano aqui, né? É claro que se eu estivesse fazendo a prova, eu também alegaria essa tese subsidiária, né? Alegaria essa desclassificação, mas lembrando que o fato de você trabalhar uma tese, e alegar uma tese que não está prevista no espelho não te dá direito à pontuação. Você pontua aquilo que está previsto no espelho. Você vai utilizar um recurso para recorrer da sua prova se eventualmente você alegou uma tese que estava prevista no espelho, mas não teve reconhecida, não teve ela corrigida pelo teu corretor, ok? Então, por isso, eu acho difícil também existir essa possibilidade de crime de dano no espelho, mas pode ser que tenha. Para quem também alegou essa desclassificação, alguns, eu até gostei do raciocínio, tá? Confesso, mostrou que a pessoa estava atenta. Também pediram o reconhecimento da escusa absolutória, né? Porque, enfim, lá nas escusas absolutórias, artigo 181, vou até pegar aqui, ó. Artigo 181 do Código Penal, ele vai prever que é isento de pena quem pratica aquele crime contra o patrimônio contra ascendente. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo de cônjuge, na constância da sociedade conjugal ou de ascendente ou descendente, né? Nesse caso aqui, não ficou expresso, né, se o imóvel era de ascendente, não ficou expresso se o imóvel era de descendente. Na verdade, quando fala imóvel da família, pressupõe que o imóvel também seja dele, né? Como eu disse, é algo subjetivo aqui. Então, por conta disso, o aluno chegou aqui, leu mãe, né? E já pressupôs que o imóvel era da mãe, porque está fazendo ali a prova tenso, cheio de informação na cabeça, então automaticamente você considera que o imóvel seria de ascendente e você faz esse raciocínio, ok? Então, assim, não vou descartar, mas eu entendo que não é cabível aqui nessa situação, né? Embora, se fosse eu fazendo a prova, para desencargo de consciência, eu também trabalharia essas teses.
Beleza? Bom, vamos para as questões agora, né? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar aqui sobre as nossas teses da peça. Bora para as questões. E todas essas linhas aqui que parecem muitas, né? No dia da prova acabam se tornando poucas. Questão número 1. Pedro, nascido em 20 de janeiro de 2000, foi condenado. Olha só, galera que nasceu em 2000 sendo condenada, cara. Se bem que quem nasceu em 2000 tá com 22, né? Então já passou do ponto já. Mas é que a gente tem uma cabeça de que quem nasceu em 2000 tem 10 anos de idade, né? Então fica estranho. Pedro, nascido em 20 de janeiro de 2000, foi condenado definitivamente pela prática do crime de furto simples a pena de 1 ano de reclusão em regime inicial aberto. E aqui tem uma baita informação importante, tendo sua pena privativa de liberdade substituída por pena de multa, tá? Olha só, isso aqui é importantíssimo. O crime ocorreu no dia 14 de junho de 2018 e a sentença condenatória transitou em julgado no dia 20 de abril de 2019, tendo sido feito o pagamento de multa no prazo legal. Ocorre que, no dia 23 de março de 2020, o agente foi preso em flagrante após empregar ameaça para subtrair o aparelho telefônico de Luísa. Os policiais efetuaram a prisão, conseguiram evitar a consumação delitiva e, posteriormente, Pedro foi denunciado pela prática do crime de roubo em sua modalidade tentada. Finda a instrução, foi condenado na forma do artigo 157, né, na forma tentada, ambos do Código Penal. Ao aplicar a pena, o juiz fixou a pena base no mínimo legal, pois favoráveis às circunstâncias judiciais. Na segunda fase, manteve a pena no patamar de 4 anos, apesar de reconhecer agravantes de reincidência, isso porque observou a menoridade relativa do agente à data do fato. Aplicada a minorante da tentativa em sua fração máxima, né, aqui é a banca esgotando as possíveis teses para você justamente não alegar elas e alegar a que ele quer, né, a que eles querem, alcançou a pena definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão e fixou o regime inicial semi-aberto, sendo negada a suspensão condicional em razão da reincidência. Tá? Duas informações importantes aqui. Ele negou a suspensão condicional, tá? Negada a suspensão condicional, e o fundamento foi a reincidência do agente, em razão da reincidência do agente, até porque a reincidência, sim, é um motivo para que se possa não conceder essa suspensão, né? Mas aqui existe uma peculiaridade que vai ser possível, mas só esse trecho aqui, ó, já nos fornece as duas respostas para os dois itens, né? E foi isso aqui, ó, na sentença. Beleza? A defesa técnica de Pedro interpôs, assim, recurso de apelação, tá? O recurso de apelação foi a peça interposta, insurgindo-se apenas quanto à negativa do sursis. O magistrado, no entanto, não admitiu o recurso, sustentando que a via adequada era o recurso em sentido estrito, a teor do artigo 581, inciso 9 do Código de Processo Penal, né? Então, aconteceu o que aqui? Aconteceu a sentença, foi proferida a sentença. Na sentença, o juiz ele negou, né, a suspensão condicional da pena e o réu, de modo legítimo e de modo correto, interpôs recurso de apelação. O magistrado denegou o recurso e disse que, na verdade, o recurso que teria que ter sido interposto era o recurso em sentido estrito, pelo que diz o artigo 581, inciso 11 do Código de Processo Penal. Mas, na verdade, não. Na verdade, estava certo, porque existe aqui a subsidiariedade do recurso em sentido estrito, que eu já vou explicar para vocês. Considerando apenas as informações apresentadas, responda na qualidade de advogado de Pedro aos itens a seguir. Aponte o recurso a ser interposto em face da decisão do juiz de primeiro grau que não admitiu a apelação e o fundamento de direito processual penal a ser alegado para que o apelo seja admitido, tá? Então são dois argumentos aqui, ó. Aponte o recurso a ser interposto em face da decisão do juiz que não admitiu a apelação e
o fundamento de direito processual penal a ser alegado para que o apelo seja admitido. Então, dessa denegatória de recurso de apelação, vai caber outro recurso em sentido estrito. Na verdade, não é nem outro recurso, é agora sim o recurso em sentido estrito, não é carta testemunhável, tá? Então, o juiz denegou a apelação e da denegação da apelação vai caber o recurso em sentido estrito, beleza? E qual que é o fundamento? O fundamento é que, né, inicialmente, naquele outro recurso, não seria cabível o rese e sim seria cabível o recurso de apelação, porque, embora o artigo 581, inciso 11, preveja que uma das hipóteses de cabimento de rese é justamente a decisão que denega essa suspensão condicional do processo, se eventualmente essa decisão de denegar e de negar a suspensão condicional do processo estiver dentro da sentença, estiver inserida na sentença, o recurso não vai ser mais o rese, e sim será o recurso de apelação, justamente por conta da subsidiariedade do rese, né? Então seria a rese se fosse uma decisão isolada no curso do processo que estivesse negando a suspensão. Como essa negação da suspensão estava dentro da sentença, o recurso a ser interposto inicialmente era a apelação e estava correto, né, o recurso de apelação. Agora, como essa apelação que era correta foi denegada, para você rebater essa decisão equivocada do juiz, você vai utilizar o recurso em sentido estrito, tá? Por quê? Porque o artigo 581 prevê que dessa decisão que nega o recurso em sentido estrito, vai caber, da decisão que nega a apelação, vai caber o recurso em sentido estrito e o inciso adequado é o 15. Caberá recurso em sentido estrito da decisão que, inciso 15, denegar a apelação ou julgar essa deserta. Muita gente colocou carta testemunhável, mas não é carta testemunhável, porque a carta testemunhável você vai utilizar da decisão que denega um recurso em sentido estrito ou um agravo em execução. Nesse caso aqui, o juiz não negou um recurso em sentido estrito, ele negou uma apelação. Ele negou a apelação dizendo que o recurso é correto a ser interposto seria um recurso em sentido estrito, tá? E o fundamento legal para que esse recurso de apelação inicialmente fosse aceito era justamente a subsidiariedade do rese, que está prevista no artigo 593, parágrafo 4º. Olha só. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra, né? Então, veja, o artigo 581, inciso 11, diz que caberá rese da decisão que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Só que isso aqui foi feito dentro da sentença. Então, se foi feito dentro da sentença, não é o rese e sim o recurso de apelação. Tá? Então, basicamente, essa era a resposta adequada do item A. Né? O recurso a ser interposto era o rese e o fundamento era a subsidiariedade do rese. Beleza? Quando eu digo que era rese, é dessa decisão denegatória da apelação, porque inicialmente era a apelação. B. Existe alguma tese de direito penal material que permita a concessão da suspensão condicional da pena no caso concreto? Sim, o fato de que a pena aplicada foi multa. E se a pena aplicada no crime anterior foi de multa, isso não impede a aplicação da suspensão condicional do processo. Isso está previsto lá no artigo 77, parágrafo 1º do Código Penal. Na verdade, não é isso não. Na verdade é isso sim, eu tô maluco. Olha só, a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Então esse era o nosso argumento, beleza? Voltando para a prova, questão 2. Roberto foi denunciado pelo crime de perseguição, artigo 147-A do Código Penal, o nosso crime de stalking. Segundo a denúncia, no dia 15 de janeiro de 2022, na filial da Sociedade Empresária Juan,
Sociedade Anônima S.A., situada no Rio de Janeiro, Roberto se aproveitou da proximidade física com Fábio, colega que trabalha na matriz da empresa de São Paulo, e estava visitando a filial carioca por um dia apenas, né? Então veja aqui, ó, que informação importante, apenas um dia no ambiente de trabalho para lançar-lhe olhares lascivos. Né? O que seria um olhar lascivo? O que teria perturbado a esfera de liberdade ou privacidade de Fábio. Este ofereceu representação contra Roberto. O MP se recusou a formular proposta de transação penal Roberto com fundamento em uma anotação existente em sua folha de antecedentes criminais relativa à condenação definitiva à pena corporal extinta há mais de 5 anos pela prática de crime. Tá? Isso aqui também é importante. Sobre a hipótese apresentada, responda aos itens a seguir. Quais teses de mérito podem ser invocadas pelo defensor de Roberto? Justifique. Aqui, pessoal, existem duas teses previstas pelo padrão de respostas. Eu vou começar pela segunda tese prevista, porque eu acho ela mais adequada do que a primeira. Acho que a primeira tese que a banca fez previsão no padrão de respostas, ela pesou um pouco a mão. Acho que não tem cabimento em uma prova como a prova de segunda fase do exame de ordem. O principal argumento aqui, na minha opinião, e previsto também no padrão de respostas, é a atipicidade da conduta. O crime de perseguição, ele exige, em uma das suas elementares, que essa atividade, que essa perseguição, que esse ato de perseguição seja reiterado. Aqui, ó, ficou evidente que foi só em um dia, né? Então não seria o suficiente para consumar essa infração penal, porque a infração penal exige aqui que seja de forma reiterada. Artigo 147-A do Código Penal. Então vamos lá. 147. Veja o que diz o artigo 147. Perseguir alguém reiteradamente, né? Olha só, reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade, né? Então esse é o primeiro argumento, a tipicidade da conduta. O segundo argumento que a banca ela prevê no padrão de respostas é a inconstitucionalidade desse crime aqui por violação ao princípio da taxatividade, justamente porque ele é um tipo penal em aberto. Né? O que seria, por exemplo, invadir ou perturbar a esfera de liberdade ou privacidade. Então, muita coisa pode ser tipificada aqui dentro desse artigo. Então, por conta disso, acaba violando o princípio da taxatividade. Que exige que os tipos penais sejam mais específicos, né? Seja o mais específico possível para evitar abusos por parte do Estado. Então, a banca aqui ela queria que você, né, alegasse a inconstitucionalidade por violação ao princípio da taxatividade. Eu, particularmente, no meu entendimento, esse dispositivo, sim, viola o princípio da taxatividade, sim, é inconstitucional, mas eu acho que não seria necessário a OAB trazer uma tese como essa, né? Eu acho que uma prova de segunda fase para exame de ordem, a OAB tem que trazer situações que foram já objeto de julgamento pelo STF, já objeto de julgamento pelo STJ, tem diversos precedentes e, sobretudo, é entendimento pacificado e, sobretudo, é entendimento sumulado, né? Porque senão você dá uma abertura para que, enfim, os candidatos passem a alegar inconstitucionalidade de monte por aí, né? Porque tem vários tipos penais aqui que, a depender do argumento, a depender da posição política da pessoa, vai ser inconstitucional, né? Então, acho que não seria, enfim, adequado trazer uma tese como essa, mas quem alegou aí, né, certamente vai ter a sua pontuação. E B, qual medida pode ser adotada pelo defensor técnico de Roberto para viabilizar a proposta de transação penal? Né? Aqui, basicamente, o que você vai alegar é que o Roberto não era reincidente, né? Porque existiu aqui uma condenação definitiva anterior que foi extinta há mais de 5 anos. Né? Então, veja, a reincidência ela é sim um argumento para se evitar a aplicação da transação penal, segundo a Lei 9.099 de 95, mas essa
condenação definitiva, ela foi extinta há mais de 5 anos, né? Enfim, a pena foi extinta, o sujeito cumpriu essa pena há mais de 5 anos, então não há que se falar em reincidência, porque passou-se o período depurador. Se entre a data do cumprimento ou extinção da pena, né, e a data da nova infração penal transcorreu mais de 5 anos, não será mais considerada aqui a reincidência, né? Essa condenação não será considerada como reincidência. Pode até ser considerada para fins de dosimetria da pena como maus antecedentes, mas para fins de reincidência não pode ser considerada na forma do artigo 64, eu acho que é o 64, vamos ver aqui, do Código Penal, inciso 1, artigo 64. É isso mesmo. Ó. Para efeito de reincidência, inciso 1, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, né, que é o que nós chamamos de período depurador. Esse, então, seria o argumento da questão 2. Deixa eu ver só aqui. Tá. Já falei isso. Questão 3. Em 9 de agosto de 2021, durante uma reunião de condomínio, essa aqui é da reunião, iniciou-se uma discussão. O morador Paulo, lutador de vale tudo, chamou, que condomínio é esse, né? Chamou Fábio, o síndico, de ladrão. Ato contínuo, Paulo partiu para cima de Fábio no intuito de quebrar seu nariz com um soco. Em seguida, Fábio, praticante de jiu-jitsu, né? Um faz jiu-jitsu, outro faz vale tudo, golpeou Paulo, que caiu no chão desmaiado. Paulo, primeiro que tem essa data aqui, ó, pessoal. Esqueci de grifar para vocês, 9 de agosto. Golpeou Paulo, que caiu no chão desmaiado. Paulo foi levado para o hospital, mas foi liberado horas depois. O laudo hospitalar atestou apenas escoriações leves, né? Em 10 de maio de 2022, e aqui é também outra data importante, em outra reunião de condomínio, Paulo e Fábio encontraram-se novamente. Fábio já tinha esquecido os fatos ocorridos na ocasião anterior, porque não era pessoa de guardar rancor. No entanto, né, Paulo lembrou de tudo que passou, sentiu-se envergonhado perante os demais condôminos e resolveu seguir em frente para processar Fábio criminalmente, né? Esse Paulo aqui, ô sujeitinho chato, ele começou a briga e ele quer processar, né? E diga-se de passagem, que reunião bacana aqui, hein? Esse é o tipo de reunião que eu não faltaria no condomínio. No dia seguinte, Paulo noticiou o ocorrido na reunião anterior à autoridade policial e apresentou o laudo hospitalar para comprovar a lesão sofrida, né? Então, após os trâmites regulares das investigações, o promotor de justiça com atribuição para o caso ofereceu denúncia em face de Fábio, que vai ser aqui o nosso cliente, como incurso nas sanções penais do crime de lesão corporal leve, previsto no artigo 129 caput do Código Penal. A denúncia foi recebida e determinada a citação do réu. Considerando as informações acima, na condição de advogado de Fábio, responda aos itens a seguir. Item A, qual é a tese de defesa? Qual tese a defesa pode alegar como preliminar? Aqui, pessoal, a tese preliminar que você pode alegar é justamente a extinção da punibilidade pela decadência em razão do transcurso do prazo previsto lá no artigo 38 do Código de Processo Penal. Veja só, o crime de lesão corporal leve, ele é um crime que se procede mediante ação penal pública condicionada à representação, né? Que foi justamente o que aconteceu aqui. Existiu sim a representação da vítima e o MP iniciou o processo. Acontece que essa representação ela precisa ser oferecida, precisa ser manifestada em até 6 meses após o conhecimento do autor do crime. Caso contrário, vai acontecer a decadência na forma do artigo 38 do Código de Processo Penal, né, que vai gerar justamente a extinção da punibilidade, porque a decadência gera a extinção da punibilidade. Nesse caso aqui, ó, no dia seguinte, dia 11 de maio de 2022, que em relação ao prazo, a data do dia dos fatos, 9 de agosto de 2021, já transcorreu mais de 6 meses. Por conta disso, então, vai existir aqui a extinção da punibilidade pela decadência.
Item B, qual tese de direito material pode ser utilizada para a defesa de Fábio? Justifique. Aqui é a famosa legítima defesa que vira e mexe sempre está presente no exame de ordem, né? O Fábio, veja só, em seguida Fábio, praticante de jiu-jitsu, golpeou o Paulo que caiu no chão desmaiado, né? Então, na verdade, nosso cliente aqui, o Fábio, ele apenas repeliu injusta agressão atual a direito seu, né? Então ele usou meios necessários e de modo moderado, então automaticamente incorre em legítima defesa na forma do artigo 23, inciso 2 do Código Penal, né? Ou 25 também do Código Penal, são dois artigos que certamente a banca vai trazer lá no espelho de correção, um ou outro, ok? Agora, para encerrar a nossa aula, questão número 4, se você ainda não deixou o teu like no vídeo, deixa aí para a gente que ajuda bastante. Questão 4, Arnaldo e Fábio, 22 anos, são irmãos gêmeos idênticos. Aliás, eu achei essa prova aqui de média para fácil, tá? Em relação a outros exames. A última prova de segunda fase também foi mediana. Eu não posso julgar tanto assim também, né? Então quem tem que fazer essa avaliação geralmente também são os alunos. Fiz lá a enquete no Instagram, @prof.cebrian e @cebrianeducação, cebrian.ed. Fiz lá essa enquete e a maioria disse que foi realmente uma prova mediana, né? E a segunda colocação ficou para a prova difícil. Mas em comparação, comparando com exames anteriores ao 34, eu acho que foi uma prova de média para fácil, tá? Questão, diz aí para mim, né? Comenta aí embaixo o que você achou, se você achou fácil, se você achou difícil, se você achou mediana. Questão 4. Arnaldo e Fábio, 22 anos, são irmãos gêmeos, idênticos, mas Arnaldo sempre fez mais sucesso com as meninas por ser mais extrovertido. Informação bacana aí no caso, né? Arnaldo inicia um relacionamento com Mônica de 14 anos. Beleza, Arnaldo. Tanta mulher aí, né? Vai pegar a moça lá de 14 anos. Ok, não tem problema nenhum, né? Para a lei. Ambos costumam manter relações sexuais consentidas, né? Relação consensual consentida. Helena, amiga de Mônica, sempre foi apaixonada por Arnaldo, né, e movida por ciúmes. Resolve noticiar às autoridades. Se ela gosta do Arnaldo, por que não fica com o Fábio, né? São iguais, não teria problema. Resolve noticiar às autoridades sobre, mas acontece que é um extrovertido, né? Sobre as relações mantidas entre Arnaldo e Mônica no intuito de incriminá-lo por estupro de vulnerável, né? Noticiando o fato em sede policial e concluídas as investigações, o MP ofereceu denúncia imputando a Arnaldo o crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217A do Código Penal. Após recebimento da denúncia, citação e apresentação da defesa, foi designada a audiência de instrução e julgamento. De posse do mandado, o oficial de justiça foi até a residência dos irmãos e realizou a intimação na pessoa de Fábio, que se fez passar por Arnaldo. Tá? Então aqui, ó, algumas informações. Perceba que a citação ela aconteceu normalmente. O que trata o caso prático aqui é justamente sobre a intimação. Então, se você alegou que a citação foi nula, você provavelmente, quase certamente, não vai ter a pontuação. Tem que ser intimação, ok? No dia da audiência, Arnaldo não compareceu, embora seu advogado estivesse presente. Finalizada a instrução e após alegações finais, o juiz condenou Arnaldo do crime de estupro de vulnerável na forma do artigo 217A do Código Penal. A pena de 8 anos de reclusão, visto que Arnaldo não tinha qualquer anotação criminal sendo favoráveis às condições do crime. Né? Considerando apenas as informações narradas no enunciado, responda aos itens a seguir a o que pode ser alegado em favor de Arnaldo em matéria processual. Né? Em matéria processual, você vai alegar a nulidade da intimação, simplesmente porque não houve intimação. Né? Intimou irmão gêmeo. Irmão gêmeo não é o réu, então tem que ser alegada a nulidade da intimação, artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. B. Qual argumento de direito material poderia ser apresentado? Né? A absolvição de Arnaldo justamente por conta da tipicidade da sua conduta, né? Veja, não é crime, pode para algumas pessoas até ser moralmente reprovável você transar com alguém de 14 anos, ou seja, com mais de 14 anos e 2 horas, 14 anos e 5 dias, 14 anos e 6 meses, pode até ser reprovável, mas, né, moralmente, mas
criminalmente, né, do ponto de vista da lei, não é crime. Sobretudo, né, claro, porque existe aqui ó, o consentimento. Então, se existe o consentimento e tem 14 anos, né, não vai ser criminosa a conduta de Arnaldo. Precisaria, nesse caso, que a moça tivesse menos de 14 anos. Veja só a redação. Artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar ato ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. No caso, a moça, né, é Mônica, o nome dela, no caso, a Mônica tinha 14 anos e, portanto, a conduta é atípica. Agora, se ela fosse menor de 14 anos, ainda que existisse esse consentimento, não haveria nenhuma atipicidade, muito pelo contrário, seria uma conduta típica, seria criminosa. Então, aqui, resposta para a letra B, a atipicidade da conduta e, consequente, a absolvição do réu, e resposta para o item A, a nulidade da intimação. Ok? Então, essas foram as nossas teses. Eu acho que eu falei o que eu tinha que falar aqui. Tem algumas dúvidas específicas aqui, né? Alguns alunos perguntaram para mim se, eventualmente, o que acontece se errar o artigo da tese, né? A pessoa fez todo o argumento, mas na hora de citar o artigo, ela errou o artigo. Nessas situações, a banca tende a não considerar a sua tese pelo fato de que você errou o artigo, ok? Pelo menos é isso que a gente observa nas provas anteriores. Então, se você, por exemplo, trabalhou a legítima defesa, mas citou o fundamento de outra excludente de ilicitude, é provável que a banca não considere a sua resposta. E se você acertar o artigo, mas errar o argumento, você não vai ter a pontuação, né? Geralmente é assim que é previsto no espelho, você não vai ter a pontuação nem do argumento e nem do artigo. Para você pontuar o artigo, para você pontuar o fundamento legal, né? Que seria ali 0,10, por exemplo, e na maioria das vezes você teria que alegar e acertar também o fundamento, né? Então, se você errar o argumento da tese, mas acertar o artigo, você não vai ter a pontuação só do artigo, só o 0,10, porque você precisaria também trabalhar a tese, pelo menos é isso que a gente observa das correções anteriores da banca, né? Teve uma questão aqui também que falou, uma dúvida tratando sobre a questão da nulidade da peça, né? Porque a peça tem uma questão de nulidade. Qual que era a questão da nulidade da peça mesmo? Por conta da produção antecipada de provas, né? Então, existiu aqui essa nulidade na peça por conta da produção antecipada de provas. Alguns alunos colocaram, alguns candidatos colocaram como ilicitude de prova, né? Como prova ilícita e não como nulidade. Nesse caso aqui não se configura uma ilicitude de provas, porque a ilicitude de provas ela se caracteriza sobretudo por conta da inobservância das inviolabilidades, né? Inviolabilidade de domicílio, inviolabilidade de correspondência, sigilo telefônico. Então, quando falamos em provas ilícitas, nós falamos sobretudo nas inviolabilidades, né? O que não se observa no caso aqui. Ademais, quando você fala em provas ilícitas, você fala na produção probatória fora do processo, né? Já a nulidade existe ali uma inobservância de formalidade dentro do processo. A nulidade é uma inobservância endoprocessual, né? Uma prova que no meio do processo é produzida com alguma irregularidade. Então, tecnicamente mesmo, né, a terminologia correta seria nulidade e não a ilicitude de provas, beleza? É basicamente isso mesmo. Essas foram algumas dúvidas. Comentei também outras dúvidas durante aqui a nossa resolução da prova. Se você gostou dessa aula, deixa aqui embaixo o seu comentário, dá o seu like, né? Eventuais dúvidas você pode mandar para a gente lá também no Instagram, @cebrian.ed, né? Se quiser conhecer o nosso curso e não conhece ainda, clica aqui no link que eu vou deixar para vocês na descrição. E se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, beleza? Mas de qualquer forma, tem que aguardar aí o dia 19, tem que esperar o espelho de correção. Sei que agora vai dar aquela ansiedade, né? Parece que não vai chegar nunca o dia 19, mas sempre chega, ok? E pode ser que o espelho surpreenda você, porque nós não sabemos, né, como que vai ser a distribuição da pontuação, né? Então,
Isso aí vai ser feito posteriormente pela FGV. Creio que isso não seja definitivo ainda. Eu acho que eles sempre modificam essa pontuação de acordo com o número de aprovados, enfim, o número de pessoas que fizeram a prova. Eu acho que isso pode variar. Também varia de acordo com o barulho que fazem lá nos ouvidos da FGV e também nos ouvidos da OAB, ok? Então, vou ficando por aqui e vejo você na próxima aula. Até mais. Fui!